Voltamos com mais um vídeo hoje com outra presença ilustre. Essa é a Thalita, uma amiga minha desde 2009. Nove. A gente estudou junto na faculdade. Ela percorreu o caminho da psiquiatria e eu acabei não ficando na mesma turma porque eu fui fazer intercâmbio, depois voltei e aí a gente trabalha hoje juntas. Sim. De certa forma, né? Ela não trabalha aqui a gente não trabalha no mesmo consultório, mas a gente divide bastante paciente. Ela é a segunda psiquiatra que eu trago aqui pra vocês, porque tem muita coisa pra falar de psiquiatria e tontura. E eu acho que falta um pouquinho desse conteúdo, porque eu sinto que muitos pacientes vêm passar em consulta comigo e talvez se beneficiariam muito mais de um tratamento com um psiquiatra. Se você já passou por uma peregrinação de um sintoma de tontura e já foi em vários otorrinos, neurologista, por uma tontura aí que tá todos os dias, constante, que te atrapalha, que limita a sua vida. E aí, por acaso, aqui na internet você encontrou sobre a TPPP, talvez você tenha se identificado. E acontece que às vezes eu recebo pacientes assim, que encontraram em alguma rede social, leram algum artigo sobre TPPP, acreditam que tem esse diagnóstico e podem ter, a maioria costuma ter, e às vezes tem ele e outros diagnósticos. Ou não tem ele, tem o diagnóstico da agorafobia, que é um transtorno que eu já falei aqui com a Bianca, uma outra psiquiatra, vou deixar o link aqui se você quiser assistir. Mas hoje a gente vai falar nesse vídeo especificamente sobre o transtorno de ansiedade de doença. Será que você já ouviu falar sobre isso? Antigamente tinha um nome meio feio, que eu não gosto muito não, chamava hipocondria. E aí talvez você pense que hipocondria é quem toma muito remédio, né? Nem sempre. A maioria, na verdade, de quem tem hipocondria, na verdade, quem tem um transtorno de ansiedade de doença, não curte muito remédio. Bom, meu nome é Thalita, eu sou psiquiatra, me formei no Instituto de Psiquiatria do HC, sou também membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então... Tipo crânio, entendeu, gente? Crânio. Ser membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise não é pra qualquer um. É muita análise que tem que fazer. Análise, sim. Eu acho que isso super é uma coisa interessante de contar. Aí fugindo rapidamente do assunto, mas o quanto o próprio psiquiatra e o psicanalista, sim, ele se trata, se cuida, se entende para fazer esse acompanhamento de um paciente. E o quanto isso é importante você saber para talvez quebrar muitos tabus que existem, muitos preconceitos que existem na busca de um tratamento relacionado à palavra psiquiatra, ao termo saúde mental. É verdade, Dani, porque assim, somos humanos, então todos nós podemos passar por situações difíceis psiquicamente e quem cuida da saúde mental das pessoas precisa se cuidar também. Então, claro, né, psiquiatras pelo menos deveriam fazer terapia também por conta disso. Já que é uma carga emocional que vocês cuidam muito grande. Sim, mas para se tornar analista também precisa fazer esse trabalho interno de análise pessoal, até para evitar que questões do analista se sobreponham na relação terapêutica. Então vamos começar falando sobre a hipocondria, transtorno de ansiedade de doença. Transtorno de ansiedade de doença. Então é uma ansiedade de doença, de ter uma doença. Exato. É um medo que a pessoa desenvolve de ter algumas doenças, né? Então a pessoa, ela passa muito tempo pensando em possíveis doenças. Muitas vezes a pessoa interpreta sinais do próprio corpo de uma maneira que sinais orgânicos, normais, fisiológicos, e a pessoa pode interpretar como sendo algo preocupante, então leva ela. Existem duas vertentes, né? A pessoa pode seguir um caminho de procurar muitos profissionais, fazer muitos exames para tentar encontrar uma resposta, mas quando a pessoa tem muito medo, às vezes gera uma resposta contrária, na verdade. Ela não vai pro médico, não vai porque vai ter uma crise de ansiedade, vai ficar com muito medo de receber um diagnóstico catastrófico de morte, enfim, de algo muito grave, aí acaba evitando. Geralmente o pensamento, então, de quem tem esse transtorno é que se ela tem uma dor de cabeça, ela poderia talvez ter um tumor cerebral. Exato. Esse é um exemplo, assim, talvez mais grave. Sim. Mas se ela tiver Quais são os sintomas mais comuns que a pessoa acaba, às vezes, ela tem fisiologicamente, mas ela interpreta isso de uma forma incorreta?
Assim, a pessoa não necessariamente vai ter um sintoma, ou mesmo uma percepção. Ela pode vir primeiro com um pensamento, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Meu pai teve Parkinson. Será que eu posso ter? Será que eu estou desenvolvendo? Será que está acontecendo alguma coisa? E aí a pessoa geralmente começa a pesquisar muito sobre o assunto. E no mundo atual... O Google, ele vai te dar um diagnóstico catastrófico, geralmente. Sim. O Google, ele nunca vai te dar um diagnóstico bom. E essa ansiedade, geralmente, por exemplo, tremor fica mais fácil de entender. A pessoa pode ficar muito ansiosa e aí começar a tremer. Pela ansiedade, mas aí ela pode interpretar isso... Então é Parkinson. Então é Parkinson, estou condenado. E isso gera um grau de ansiedade enorme e a pessoa começa a viver meio que em torno dos pensamentos, em torno de fazer exames, check-ups. Ou de evitar isso. Ou de evitar isso. E isso com uma carga de sofrimento muito grande. Teve um paciente que eu atendi recentemente, que eu brinquei com ele, você foi o paciente em tempo recorde que eu atendi. Ele tava com a queixa de zumbido que tinha começado na madrugada seguinte. Uau. Por acaso, eu tinha naquele dia um horário, ele conseguiu marcar ver no mesmo dia. Eu falei, eu nunca atendi assim, fora do contexto de pronto atendimento, alguém com um zumbido tão agudo e assim, com menos de 12 horas de sintomas. Uhum. Ele começou a conversar, esse paciente, não vou entrar em detalhes, mas ele entende bastante de saúde mental. Ele falou, eu não acredito que seja nada grave, mas eu tenho transtorno de ansiedade e doença. Uhum. Então eu sei que é o meu padrão, eu preciso vir aqui, eu preciso investigar. E aí sempre, quando eu penso nessa hipótese, o paciente já tem esse diagnóstico, a gente tem que ter um certo cuidado. O quanto é importante a investigação, que tem que ser feita. Sim. Mas muitas vezes eu faço, às vezes, uma investigação além, para o paciente realmente entender que não existe aquilo. Por exemplo, um paciente que tem um zumbido nos 2 ouvidos e não tem perda auditiva, não teria indicação de fazer uma ressonância magnética para avaliar a possibilidade de um tumor. Mas esse é um medo que os pacientes que apresentam zumbido têm. Ele tem indicação de ressonância se o zumbido for de um lado só, se tiver uma assimetria entre as duas audições. E aí tem pacientes que eu falo, esse é um medo importante? Você quer fazer a ressonância pra gente descartar e você começar a entender que esse zumbido não é por isso? Porque quando eu faço isso e ele vê a ressonância, vê que não tem tumor, abaixa o nervosismo e a ansiedade, geralmente o zumbido até melhora por causa disso. Só que no paciente de transtorno de ansiedade é uma faca de 2 gumes. Isso pode ajudar, mas isso pode só somar-se a um padrão dele de repetição. Sim. E aí acaba sendo, acho que caso a caso que eu decido, conversando com o paciente, explicando sobre isso. Mas eu achei muito interessante que ele veio assim muito rápido. E outros pacientes que eu atendi, sejam por zumbido ou tontura, que tinham um transtorno de ansiedade e doença, eles trazem aqui na consulta uma coisa que a gente não vê em outros pacientes, que é, mas não tem mais nenhum exame que eu precise fazer, mas você não tá deixando de pensar em nenhuma outra hipótese? E eu entendo até, assim, com uma certa naturalidade esse questionamento, considerando que na medicina nós temos profissionais que às vezes não dão atenção, que não valorizam, que não fazem investigação completa. Então é compreensível essa preocupação, só que o paciente de transtorno de ansiedade e doença, mesmo com todos os exames possíveis, ele ainda está querendo fazer mais alguma coisa. Acaba sendo até, em alguns casos, triste, porque acaba caindo até numa medicina que é uma medicina em que a gente não tem tanta evidência científica, fazendo exames que não vão ajudar, que vão ser exames que você vai acabar gastando mais, tratamentos que você vai acabar gastando e não vão ser realmente efetivos. E aí esse mesmo paciente depois, alguns dias depois, né, ele já tinha passado em consulta, eu solicitei exames pra gente investigar, ele estava fazendo os exames e aí ele me enviou uma mensagem falando, nossa, eu comecei a sentir agora um formigamento no braço. Eu acredito que este formigamento, ele possa ser uma somatização. E no fim ele melhorou do formigamento, a gente descobriu a causa do zumbido dele, era um zumbido muscular, mas acho que o termo somatização é um termo que vocês também precisam conhecer, porque tontura também pode ser um sintoma de um transtorno somático, ou seja, uma somatização, e a somatização, ou seja, o transtorno somático, pode acontecer talvez com mais frequência num paciente com transtorno de ansiedade de doença. Acontece muitas vezes de se sobrepor, porque já é uma pessoa que tem uma grande preocupação em relação à doença. E a somatização, ela cursa com a pessoa sentindo alguma coisa no corpo. Então, a partir dessa percepção do corpo, seja dor, tontura, formigamento, cansaço ou qualquer outro desconforto,
ela vai começar a se preocupar mais e mais em relação a esse sintoma. Então pode levar ela a procurar, mesma coisa, procurar médicos que tentem dar a resposta do porquê ela está sentindo aquilo, mas também sem causa orgânica, sem nenhuma causa do corpo. Eu acho interessante essa palavra que a gente usa, assim, essa palavra na medicina, essa palavra orgânica, porque se você for pensar a somatização, a gente não encontra uma lesão, a gente não encontra um exame alterado, mas é orgânico, porque tem uma mudança de funcionamento do cérebro, tem uma mudança química no cérebro que gera isso, e aí quando a gente fala que não é orgânico, na verdade, acho que falar que é orgânico não é ruim, mas quando a gente fala é psicológico, né, essa frase, é psicológico, eu acho muito ruim. É muito ruim porque, assim, a própria medicina, ela é muito herdeira do positivismo, da época positivista, que boa parte do conhecimento humano foi fabricado e várias ciências foram produzidas nessa época. E o positivismo, ela fala que, assim, o racional, a mente é algo que se sobrepõe e está completamente desconectada do corpo. Então... Eu não sabia disso. Gente... Já que a gente entrou nesse assunto, acho super interessante. Um pouquinho de história que eu particularmente acho bem interessante. Quando, nessa época do positivismo, que é o século XIX, Charcot, que foi um médico francês, começou a atender as pacientes que eram chamadas de histéricas, ou seja, aquelas mulheres principalmente apresentavam sintomas que não eram compatíveis com uma lesão neurológica, alguma perda. São as pacientes que convulsionavam? Exato. Apresentavam uma convulsão, né? Como se fosse um ataque epiléptico. E ele soube diferenciar as pacientes que tinham um quadro epilético e daquelas que não tinham. Enfim, na realidade daquela época, ele usou a hipnose para poder entender quem tinha uma apresentação de lesão neuronal, alguma epilepsia de fato, e daquelas que não tinham uma lesão neuronal. Tá. E aí é bem interessante porque Freud... Neuronal é de nervo, tá? Nervo, exato. Nervo, cérebro. E Freud morava em Viena na época e ele foi fazer um estágio com Charcot. Freud era neurologista. Então eu não sabia que Freud começou como neurologista. Faz todo sentido. Ele era cientista, ele ficava vendo o nervo de rã. Enfim, ele estava prestes a fazer uma grande descoberta neurológica quando ele foi fazer esse estágio com o Charcot. E ele ficou muito assim impactado com o que ele descobriu ali, porque isso foge um pouco da lógica positivista da época, em que mente e corpo está separado. Então ele voltando de Paris para Viena, ele ficou se perguntando como é que a nossa mente funciona. O que está acontecendo com essas mulheres que acontece isso? Então, na volta, ele começa a pensar no psiquismo, ele faz uma teoria de funcionamento psíquico do inconsciente, exatamente. E aí ele vai atender, tem uma primeira paciente que ele atende, a Ana O, que é uma paciente que está muito inteligente, sabia falar várias línguas, mas que estava num estado assim muito crítico, assim, ela não saía de casa, tinha momentos que ela ficava muda ou outras que ela só falava em inglês e com paralisia do braço. E aí ele tenta lá fazer a técnica do Charcot de ficar hipnotizando ela. E aí ele tenta falar algumas coisas e ela pega e fala assim, para de falar, deixa eu falar. E aí a gente fala que Ana O criou a psicanálise, porque foi graças a ela que ele, então tá bom, então fala. E ele começa a escutar ela e outras mulheres também. E ele entende que... Até arrepia. É muito interessante, porque ele vai entender que o sintoma físico acontece por causa de alguma experiência vivida por aquelas mulheres que não pode ser dita, que não pode ser falada, que ela não pode... Que não está resolvida. Que não está resolvida e que não teve ninguém para poder acolher aquilo. Isso faz um total sentido exatamente com o paciente... que se você é esse paciente que fala que vai em 300 médicos com tontura, sim, 20 otorrinos, eu já atendi alguém que falou que foi em 10 otorrinos e 5 neuros, e... Quando vem contar a história, eu deixo a pessoa contar toda a história, ela termina e fala, nossa, eu tô até me sentindo melhor, você foi a primeira médica que me ouviu. E aí eu fico assim, a gente tá em 2025. E aí, assim, a gente tem uma lógica ainda positivista no dia de hoje, em que o médico ele vai fazendo as perguntas,
Se você corta e direciona, claro que assim, todo médico vai precisar direcionar para fazer um diagnóstico, vai precisar levar o paciente para aquilo, mas o básico, o escutar básico, o acolher básico não existe. O quanto isso também são experiências que eu sinto nesses pacientes que podem ser traumáticas e contribuir para a piora. Exatamente. Então, e aí eu acho que é algo interessante a gente pensar, né, que nosso corpo fala aquilo que não está podendo ser pensado, aquilo que está sendo muito difícil e suprimido. Às vezes pela questão, até pela própria sociedade, né? Sim. Se a gente for pensar na época, as mulheres da época, né, do Freud, final do século XIX, início do XX, eram mulheres... Por que a maioria das pacientes eram mulheres? Porque eram mulheres que não tinham voz dentro da sociedade, porque elas tinham um papel muito reduzido assim, na sociedade, né? O destino da mulher era casar, ter filhos. Se ela tivesse talentos para escrever, para ser política, para ser médica, sei lá, ou qualquer outra coisa, isso ia ter que ser suprimido e às custas de muito sofrimento, né? Não, acho que acaba não sendo um paralelo, que eu acho que a gente também vê transtornos parecidos, transtornos somáticos maiores numa população feminina. Porque a gente ainda temos situações, claro, muito menores em relação à época de Freud, mas ainda tão graves quanto. Sim. Especialmente se a gente for entrar aí num tema sobre abuso, por exemplo, que eu vou deixar só... A gente não vai entrar nesse assunto, mas eu acho que é uma coisa pra pensar. Quando a Bianca veio aqui pra falar sobre agorafobia, eu acho que eu não lembro se eu comentei, mas eu acho que sim, que eu falei que existe esse preconceito com a psiquiatria, mas eu quero que você pense que o psiquiatra é como se fosse um neurologista. A diferença é que o neurologista ele vai buscar machucadinhos ou alterações de funções que não têm a ver com a mente psíquica. E o psiquiatra vai procurar isso na mente psíquica, que não é algo palpável. Não é palpável no sentido de eu não vejo na tomografia, eu não vejo na ressonância. Mas talvez se você for olhar uma ressonância funcional, você vê. O que é uma ressonância funcional? Uma ressonância que meio que vai acender as regiões do cérebro. Então, se você pegar uma ressonância funcional de paciente saudável e um paciente deprimido, você vai ver o paciente deprimido com várias áreas apagadas. Não é um exame, caso você já pergunte, não é um exame que a gente tem disponível para conseguir solicitar. Tem até estudos sobre ressonância funcional em pacientes de TPPP, que a gente sabe que tem áreas diferentes funcionando de um paciente que não tem TPPP. Mas para você entender que a gente não tem recursos, talvez para chegar no ponto de conseguir falar esse é o neurotransmissor, esse é o lugar no cérebro, a lesão está aqui. Mas é uma lesão. É uma lesão químico de pensamento, eu não sei a palavra, químico inconsciente. Físico-químico? É uma lesão invisível. Acho que é isso, mas pode falar. Deixa eu pensar. É uma lesão invisível no sentido de que não é palpável, né? Claro, a gente pode fazer a ressonância funcional, mas... Você ainda não vai saber o que é o pensamento que tá ali, o que é o caminho exatamente que tá fazendo ali, porque é muito individual de pessoa para pessoa. E mesmo para as pessoas, é muito difícil acessar isso também. Nem sempre é claro, por exemplo, a paciente começa a ter... tontura. Às vezes é difícil para a pessoa relacionar que essa tontura tá relacionada, tá sendo uma expressão de um momento difícil no trabalho, ou com a família, ou que isso pode estar representando outra coisa. Até pensando na TPPP, né? Na TPPP, aqui tem vídeo já falando sobre TPPP, mas lembra que um dos critérios lá, a gente tem TPPP, é uma tontura que tá presente há pelo menos 3 meses, tá todos os dias, dura a maior parte dos dias, tem 3 fatores de piora, estímulo visual complexo, ficar em pé, estar em movimento, mas ela costuma ter um gatilho. Esse gatilho, o que é descrito pelos artigos científicos, é que geralmente é uma crise vestibular. A pessoa teve uma crise de migrânia, uma crise de Meniere, teve um desmaio, mas no consultório, honestamente, não é o que eu vejo. O que eu vejo é que a pessoa passou por uma situação difícil na família, no trabalho, ela teve um mal-estar às vezes na academia que foi interpretado pelo corpo como, meu Deus, eu vou desmaiar aqui, porque naquele dia ela não comeu muito bem, e aquilo já gera toda uma desorganização do equilíbrio. E a maioria dos pacientes vem com um quadro assim, começa com uma crise de ansiedade, ou depois de uma crise de ansiedade por uso de substância. Então, o quanto é difícil acessar, para eu falar TPPP, eu preciso desse critério preenchido. E o quanto às vezes levam-se algumas consultas, mesmo já em tratamento, para o próprio paciente conseguir lembrar e falar, nossa, eu acho que agora eu entendi, foi depois que aconteceu tal evento.
foi depois daquilo. Porque a gente também suprime, parcialmente, eu acho que porque a nossa sociedade ainda tem essa ideia de não é possível que o psicológico, para usar esse termo, o psicológico está afetando. Por isso, pensar, isso é mimimi, isso é frescura, isso é sofrimento. Infelizmente, as pessoas, elas julgam muito em cima desse sofrimento, como se ele fosse menor que o sofrimento que você visualiza na ressonância. Exatamente. E eu acho que hoje existe muito o retorno dessas ideias positivistas, no sentido de que, assim, é exigido que a pessoa tenha uma performance, é exigido que a pessoa... Seja um robô, né? Então, que trabalhe enquanto eles dormem, e aí tem que estar totalmente dedicado, vestir a camisa da empresa, entre outras coisas, e que eu acho que cria essa desconexão entre a mente e o corpo. Enquanto na época de Freud, acho que o sofrimento psíquico masculino tinha muito a ver com guerras, sim. E as mulheres com a repressão vivida, talvez agora um dos principais sofrimentos psíquicos seja o quanto é necessário dedicar o trabalho e o quanto talvez a gente se compare em rede social. Não sei se é um veneno. Porque você se compara em rede social, principalmente acho que em questão de condição financeira, né? Você vai lá, a vida do Instagram, a vida de todo mundo é maravilhosa, todo mundo é rico, vai viajar, faz isso, você fica lá, trabalhando, na segunda, gravando vídeo, na sexta-feira, no sábado, no domingo. E enquanto você tá vendo alguém performar, que nem sempre é verdade, ela pode estar performando ali. O quanto isso também não mexe com a gente, psiquicamente, gera um sofrimento a ponto de você falar, cara, não é possível. E as pessoas não falam ainda sobre isso, né? Eu acho que o quanto a rede social tá sendo problemática ainda não é uma coisa, e em várias vertentes. E quando é mostrado algum problema, alguma questão que a pessoa esteja passando, é sempre com o intuito de mostrar superação, na verdade. Então... A jornada do herói. A jornada do herói. Eu não sei se você... É que assim, como a gente já se conhece há muito tempo, a gente fala muito sobre isso de marketing no mundo médico, e a gente já viu assim umas coisas que a gente questiona que existe no meio do marketing, talvez você já tenha visto alguma coisa falar sobre a jornada do herói, não sei o quê, que seria assim, o quanto as pessoas elas mostram uma performance que vieram de um lugar de sofrimento e elas conseguiram se tornar o herói. É mais ou menos assim, todo filme que você vai assistir, você vai ver que o mocinho lá vem de um lugar tipo Harry Potter. Vamos lá, vou pegar um exemplo prático pra mim. Harry Potter, aquele órfão que sofria, que não tinha grana, aí ele veio, foi salvo, descobriu que era importante, que era rico e nananã, e aí ele vai passar por outros intempéries e depois vai dar tudo certo. Mas é uma performance. Sabe que todos, não vou falar todos porque eu não li todos os livros de autoajuda do mundo, mas boa parte dos livros de autoajuda sempre começam assim. Eu vivi isso, não, porque eu tive um acidente, aí com o meu método eu consegui tá rico, ganhar... tá pobre, né? Ou sei lá, Principalmente essa coisa de coach financeiro. Gente, a gente tá destoando totalmente do centro do vídeo, mas eu acho que é tão importante essa conversa que vai além de falar de sintoma, pra você entender que às vezes o que você tá sentindo permeia o lugar que você tá vivendo, onde você, o que você tá fazendo fora da sensação do seu corpo. Então, e não dá pra descolar. Vamos fazer um podcast sobre isso? Eu aí acho ótimo, vamos fazer um podcast sobre isso. Mas a gente não pode descolar, né, o sujeito do ambiente, da época que ele vive, do momento familiar, do momento financeiro também, enfim, a questão social. A saúde da pessoa, do indivíduo, vai permear tudo isso. Então, e principalmente pensando em saúde mental... Tanto que burnout é uma doença de trabalho, né? Exato. Não é uma doença do DSM como transtorno psiquiátrico, é uma doença de trabalho. Sim. E é muito comum eu ver a TPPP e o burnout assim, ó. Mas vamos voltar do transtorno de ansiedade de doença. Então, o transtorno de ansiedade de doença é um paciente que vive aquela hipervigilância sobre sensações do corpo e busca por talvez tendo ou não uma sensação do corpo, mas vive hipervigil do próprio corpo, fazendo às vezes checagens. E com muita preocupação e ansiedade em relação à doença. Então, o que eu vejo muitas vezes é que a pessoa também vai procurando ativamente
conteúdos na internet, filmes, Deixa eu ver séries. deixa eu ver minha oxigenação, deixa Também eu ver minha pressão. checagens constantes de pressão, frequência respiratória cardíaca. Não, na época do Covid, então, todo mundo quase viveu acho que assim, gente, na época do Covid, quase todo mundo teve um transtorno de ansiedade e doença, porque a gente via aquilo na TV e ficava assim, nossa, acho que eu tô mais cansado. Porque talvez você tava ansioso de ver aquilo na TV e você, deixa eu ver minha oxigenação. Eu fiz. Você fez também? Então, somos todos humanos, importante. É uma licença poética da época. Gente, naquela época tava tudo Mas bem. acho que é uma licença poética da vida, né? Sim. Não, a gente viveu uma situação de excepcionalidade, né? Uma pandemia a nível mundial. Foi uma época bem difícil mesmo. E aí, quando a gente pensa em ansiedade e doença, eu quis trazer porque não é que é um diagnóstico diferencial de TPPP, tá? Pensando do ponto de vista psiquiátrico, eu acho que o principal diagnóstico diferencial de TPPP é a agorafobia, é o transtorno de ansiedade, é o transtorno somático, mas o transtorno de ansiedade e de doença às vezes caminha em conjunto. E quando ele caminha em conjunto, às vezes ele é tão importante e por o paciente que tem o transtorno de ansiedade e doença ter um perfil de muito medo de sintomas e medo de efeitos colaterais de medicamentos, a gente utiliza medicamentos no tratamento da TPP, às vezes eu preciso que o psiquiatra acompanhe esse paciente em conjunto e talvez encabece o tratamento desse paciente para transtorno de ansiedade e doença, o transtorno de ansiedade costuma estar junto. Eu acho que vale a pena falar para os pacientes, falar para vocês sobre o que é o efeito nocebo, porque de certa forma é uma forma de somatização. Sim. Então, é bem comum no início do tratamento medicamentoso, né, se for o caso de um antidepressivo, por exemplo, a pessoa experienciar efeitos colaterais da medicação. Só que muitas vezes a pessoa já está tão hipervigilante em relação ao próprio corpo que ela vai fazendo interpretações e vai ficando mais ansiosa no início da gera sintomas. O placebo vocês devem conhecer, que é o que, por exemplo, vão estudar um remédio para pressão alta. Eu vou dar lá para esse paciente de pressão alta um remédio e vou dar para um paciente com pressão alta um comprimido que não tem o remédio, que tem farinha. E aí eu tenho que estudar se esse remédio da pressão alta foi mais efetivo que o comprimido de farinha, porque o nosso cérebro ele é tão incrível que ele é capaz de trazer melhora, às vezes até sozinho. Então, a gente compara o efeito de um remédio em relação ao placebo. Existe, além do placebo, que é o efeito bom, o efeito nocebo, que é o efeito ruim, que é, eu fui lá, recebi a prescrição de medicação. Vou tomar o medicamento para TPPP. Por exemplo, vou tomar sertralina. Aí eu abro a caixa da sertralina e pego a bula da sertralina e começo a ler a bula. Nossa. Aí eu começo a ler os efeitos colaterais mais comuns. Aí eu falo, Aí eu vou pro menos, aí eu vou pro raro. Aí chega no raro eu já, Quer dizer, a bula é feita por advogados, obviamente, assusta todos nós. Até nós que estudamos isso. E aí eu vou ler essa bula e aí eu começo a tomar o remédio. E aí eu começo a ter alguns efeitos colaterais que às vezes podem ser efeitos verdadeiros e podem não ser. Mas como é que você sabe isso? Então, na hora que eu vou fazer, avaliar um paciente, se ele está tendo um efeito colateral, eu dou um remédio, eu dou a sertralina, e para um outro paciente que tem a mesma doença, eu dou o comprimido de farinha. E aí, dos pacientes que tomam comprimido de farinha, tem uma porcentagem que tem efeitos colaterais que ele leu na bula da sertralina, sem estar tomando a sertralina. Então, é possível que o seu cérebro criou esses sintomas, ele gerou esses sintomas, quimicamente gerou esses sintomas, no funcionamento dele gerou esses sintomas, você sente esses sintomas, eles são reais para você, eles são reais na verdade, mas eles não são causados pela sertralina. Então, uma das coisas que acontece nesses pacientes é um cuidado de, pode ter um efeito colateral, mas pode ser efeito colateral, pode ser efeito nocebo. Às vezes, o que eu faço, os pacientes de TPP que não aceitam acompanhar junto com o psiquiatra, e que às vezes tem pacientes que não dá, precisa do psiquiatra junto, tem pacientes que a gente leva até conseguir chegar no psiquiatra também. Quando tem, claro, transtorno de ansiedade, o transtorno de ansiedade de doença, usar solução em gotas, né? Medicamentos que sejam em gotas, que é mais fácil. Às vezes manda manipular a dose menor para conseguir subir a dose, cortar, não é ideal cortar comprimido, mas comprimido é a opção, para tentar diminuir essa percepção e até os próprios efeitos colaterais. Mas acho que é uma coisa que deve ser também, eu sinto aqui, você deve sentir no seu consultório também essa dificuldade. Com certeza. Eu acho que essa é a delicadeza, né, do tratamento, né? Porque quando o paciente vem com, né, nesse contexto de muito medo de sintomas físicos, medo de doenças,
E tá com medo da medicação, acho que já é uma coisa que me deixa em alerta de pensar, vamos começar devagar. Porque se a pessoa já tá com muita ansiedade, começar com uma dose já terapêutica pode dar muito efeito colateral. E aí, efeito nocebo. E aí a pessoa às vezes desiste do tratamento por conta desses sintomas, porque fica tudo muito insuportável. A pessoa fica muito, né, com mais medo, mais ansiedade, e cada medo e ansiedade vai se retroalimentando ali. E é importante falar que não é assim, não é todo mundo que tem efeito colateral quando começa a antidepressivo. Tem paciente que vocês sabem que eu já usei, eu atualmente uso medicamento. Eu não tenho efeito colateral em introdução, eu não tenho. É muito, assim, acho que uma vez na vida deve ter tido de algum que eu não lembre, mas eu não tenho. Mas eu vejo aqui muitos pacientes que têm, eu diria, acho que 60% dos pacientes têm efeito colateral na introdução, 40% não tem. E no paciente de TPPP, um dos efeitos colaterais que dá é piorar a tontura da TPPP, não a tontura de efeito colateral. Sim. Mas porque no começo, na introdução, aumenta a ansiedade. Por causa daquele mecanismo lá que vou deixar você explicar. O mecanismo, assim, o que é a ansiedade? No cérebro tem uma área do cérebro, no cérebro tem uma área do cérebro que se chama amígdala. E aí, o que a gente não sabe... é a amígdala da garganta, tá? Tem uma amígdala no cérebro também. Porque às vezes eu falo amígdala, mas eu já tirei a minha amígdala. É uma outra Tem que lembrar amígdala. Que você tá na sala do otorrino. E que ela fica hiperestimulada. Então, a ansiedade, não sei se vai ficar mais claro assim, mas vamos pensar no mecanismo luta ou fuga. Então, quando a pessoa está com muito medo, ativa a amígdala, ativa regiões do cérebro, que é como se a pessoa estivesse sendo atacada por um leão. Atacada por um leão, exato. Então, eleva cortisol, eleva adrenalina e deixa aquela pessoa hipervigilante. Pronta pra sair correndo. Pronta pra ou pra lutar, mas geralmente o ansioso quer sair correndo. Sim, a gente é evitativo, não tá lutar, a gente não luta, não sai correndo. E esse estado, né, pode gerar a tontura por outros mecanismos. Quando você começa o medicamento antidepressivo, acho que uma das coisas que as pessoas pensam, nossa, mas por que leva tanto tempo para funcionar? É verdade, acho que isso é uma coisa importante para falar. Tem pacientes que falam assim, nossa, eu comecei o remédio, eu tô tomando há uma semana e não tô sentindo nada de melhora, não tá funcionando, tá me piorando a tontura. Isso é um ponto bem importante, Dani, porque assim, aliás, eu acho que é interessante fazer uma explicação breve, assim, panorâmica sobre as medicações, né? Porque hoje a gente tem muito mais medicamento disponível, né? Desde que foram criados os antidepressivos aí, pela década de 80, 90, houve assim, né, outros antidepressivos surgiram e o nome antidepressivo é ruim, na minha opinião. Porque ele não trata só depressão, ele trata ansiedade, trata, enfim, né? Diversos transtornos. Então, assim, como é que vai funcionar esse antidepressivo? Ele vai dar um sinal para o cérebro, para o cérebro deixar mais o neurotransmissor ali na fenda sináptica. Fenda é a conversa entre um nervo e o outro. Como se tivesse um neurotransmissor de um lado. Tem um nervo aqui e um aqui, e essa é a fenda. É onde está a conversinha, e aqui pensa que não tem bolinhas aqui. Mas pensa que aqui no meio tem várias bolinhas que são os neurotransmissores. Assim, que vão grudar. Que vão grudar e levar informação. Sim. Então, leva um tempo para o cérebro entender o que é esse sinal. Então, no início, né, vai ter ali como se fosse um desbalanço ali das áreas. O neurônio vai ter que entender o que fazer com aquele sinal. E como se desse um susto nele, aí ele começa a ter mais efeitos negativos que positivos. Exato. E aí ele leva um tempo, se adapta, e aí ele começa a ter os efeitos positivos. E isso leva em torno de 2 semanas, mais ou menos. Mas tem pacientes, é bom falar isso, porque tem pacientes que às vezes falam, não, mas me falaram que 3 meses eu ia ficar bom. Gente, quando a gente fala em torno de 2 semanas, esse em torno é muito importante, porque tem pacientes que em 1 semana já começa a sentir efeito positivo, tem paciente que vai sentir efeito positivo com 4 semanas, com 6 semanas. Então, até eu acho que geralmente se aguarda, por exemplo, para modificar a dose de medicamento. Geralmente 1 mês. 1 mês, porque pelo menos. Leva ali de 2, mas 4 semanas que a gente tem uma ideia melhor de resposta. 3 semanas é a média, mas a gente... De resposta, mas aquela dose, por exemplo, começou com a sertralina na dose mínima.
tô usando a sertralina, talvez eu comece a ter algum efeito positivo só com 4 semanas. Sim. Mas o efeito real daquela dose, talvez eu só vá ver com quanto tempo? É que é uma curva que, assim, 4 semanas a gente vê a resposta e vai continuar, geralmente continua subindo. Mas pode ser também, aí eu sempre explico, né, para os pacientes que pode acontecer 3 coisas. A gente inicia um antidepressivo e a gente leva aí 4 semanas e a pessoa não tem 0 resposta. Quando a pessoa não tem resposta, e assim, é uma minoria de pacientes que acontece isso, mas eventualmente acontece, a gente precisa trocar de antidepressivo. Então a gente troca de classe, tenta outra, enfim. Parênteses, se vocês querem um vídeo um dia só sobre medicações que a gente pode gravar, verdade, deixem sim, nos comentários pra sim. gente gravar. Porque eu acho importante isso, porque existe muita desinformações que eu considero sérias, e eu acho que é importante para as pessoas entenderem e ficarem com menos medo do medicamento, porque o que a gente vê em filme, sei lá, se a gente pegar um filme como aquele com Jack Nicholson, o Ninho, vai mostrar o que Paciente era... sedado, né? Que é antigo. Exato, que é um filme antigo, que não tinha ainda a quantidade de remédios que a gente tem hoje, e vai ter aquele estereótipo do paciente que está babando, que está sonolento, sedado, e não é isso que acontece hoje, então isso é bem importante. Mas eu te cortei, desculpa. Você estava falando número 1, não tem resposta, não tem que tem trocar. Resposta. Número 2, a pessoa tem uma resposta mais discreta. E aí é interessante, porque assim, cada organismo é um. Então, pode ser que um comprimido para uma pessoa, que aí é a terceira, um comprimido a pessoa já tenha uma resposta maravilhosa, às vezes de 100% de melhora, mas tem a maioria tá na segunda. Tá nesse segundo, que tem resposta, teve uma melhora da ansiedade, por exemplo, mas ainda está tendo crises de ansiedade mais graves, ou eu sempre falo para o paciente, faço essa pergunta, pensando que 10 era o nível de ansiedade antes da medicação, ou de depressão. Como é que você está hoje? Quão próximo do 10 você está? Aí a pessoa, tô em 5, 6... Eu pergunto nos pacientes de TPPP o que eles conseguiram voltar a fazer isso e o que importante, eles não conseguem. Mas eu também peço para dar nota. Isso eu aprendi com você a dar nota. Na primeira consulta eu já pergunto qual a nota que você dá para sua tontura. Aí eu anoto para no retorno já perguntar quantos. Porque ela não lembra qual é a nota que ela deu na primeira vez. E aí às vezes ela fala, não, eu não melhorei muito. Aí ela falou 9 na primeira consulta. Aí ela fala, não, eu tô com uma nota 4. Mas você tava com 9, foi pra 4. Isso foi uma boa resposta. Sim. Se foi assim, 45 dias, 2 meses, foi uma boa resposta. Sim. Eu peço a nota porque dá uma dimensão mais palpável, né? Então, da gente entender o quanto que teve de impacto positivo, né, para aquela pessoa. E, claro, também pergunto coisas mais específicas, né, de sintoma e tal, mas... E aí, no caso de ter uma resposta parcial, tem que fazer um ajuste de dose. Às vezes, uma associação, enfim, aí é outra coisa. Aí a gente faz em outro vídeo, que já tá dando 47 minutos desse. Uau! E aí, falando então em tratamento do transtorno de ansiedade e doença, a gente vai saber que talvez tenha o tratamento medicamentoso, mas tratamento medicamentoso, geralmente vocês sabem que vai envolver essa classe de medicamentos, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a psicoterapia. Como a psicoterapia, ela, por exemplo, a sua linha de psicanálise, mas acho que você deve entender alguma coisa também sobre TCC pra falar, porque no fundo, todo mundo, até eu já falei aqui em vídeo de TPPP que a gente geralmente indica TCC, mas não quer dizer que TCC vai ser o melhor pra você, às vezes a melhor linha pra você é a psicanálise. Tive pacientes que já fizeram TCC, melhoraram, depois foram pra psicanálise, fizeram psicanálise, foram pra TCC. Isso é muito de pessoa para pessoa, mas eu queria que você contasse o que você enxerga nesses pacientes, como é que é o tratamento psicoterapêutico. Olha, é essencial, eu diria. Porque assim, a medicação, eu costumo dizer assim, que a medicação, ela vai ajudar na sintomatologia. Então assim, se a pessoa tem uma ansiedade, fica com pensamentos ruminativos, né? Ou seja, pensando obsessivamente sobre o sintoma, a medicação ajuda muito nisso. Mas vamos pensar assim, estou pensando aqui numa imagem, por exemplo, se você tem uma ferida infectada na perna. Você vai precisar tomar um antibiótico, mas talvez vai precisar cuidar ali da ferida, tirar o que está morto. Exato.
Então, assim, a medicação tem um papel muito importante, mas aí a terapia vai tentar... Mexer de verdade na ferida. Exato. E aí entender o que está acontecendo para desencadear. Isso costuma doer. Mexer na ferida costuma doer. Mas ó, o terapeuta, um bom terapeuta sabe anestésicos para doer menos. Uhum. Sim, aí eu acho que é importante também que cada um, eu sou psicanalista, mas para alguns casos e alguns pacientes talvez TCC vai ser melhor. Então acho que também tem aí um match de qual, e assim, a gente falou de TCC, mas tem milhares não, mas algumas centenas de vertentes, tem muitas vertentes da psicologia. E tentar encontrar alguém que deu um match naquilo que você... Às vezes é mais o profissional e isso é engraçado, eu acho que uma última parênteses, né? Tem alguns estudos que eu já li em que você tomar remédio, o mesmo remédio, por um profissional e por outro, as respostas podem ser diferentes. Então, é algo ao mesmo tempo triste, porque a gente sabe que não é todo mundo que às vezes consegue ter o acesso ao profissional que gostaria, mas o quanto aquela relação terapêutica, ela também importa para o tratamento. Então, se você está com um profissional que você não se sente confortável, que você não confia, você consegue, até mesmo num ambiente talvez de SUS, pedir para trocar de profissional. Sim. Porque senão aquela relação não vai te ajudar. Aquela relação vai ser mais uma coisa ali atrapalhando. Se você não se sente ouvido, se você não se sente acolhido. Claro que a gente sabe, no SUS as consultas são muito, muito mais rápidas, mas eu tenho pacientes que começaram comigo, continuaram no SUS com um tratamento às vezes com o psiquiatra do SUS e pontualmente passaram em consulta comigo depois e eu fazia cartinha para o psiquiatra ouvia, trocava, tiveram uma boa resposta, tiveram uma melhora. Então, saiba que essa relação também é importante, você se sentir confortável, você confiar, e é importante a ponto de a gente ver diferença de resposta no tratamento em estudo científico. E com a terapia também é a mesma coisa. Tem alguns estudos falando sobre essa questão do vínculo. Como é importante, como ele também é terapêutico também, de alguma forma. Em psicanálise, a questão do vínculo, da relação por meio da transferência, que é um termo psicanalítico aí que fala daquilo que o paciente sente, dos sentimentos evocados no paciente pela do analista. Então isso é muito importante, até porque a terapia, aí eu tô falando mais de psicanálise, né? Porque a gente trata de assuntos muito difíceis e às vezes coisas que o paciente não quer enxergar em si mesmo, né? São pontos cegos que todos nós temos. Então a gente precisa ter ali um forte para poder tocar nesses assuntos difíceis. A psicóloga com quem eu faço psicoterapia, ela tem uma linha que chama terapia do esquema. E dentro da terapia do esquema tem uma não sei como é que eu falo, mas tem uma coisa chamada reparentalização, que é você talvez trabalhar ali questões que você teve de falta na sua infância com uma figura talvez mais paterna, materna, atual. E muitas vezes essa figura é o psicólogo, não é que ele vai ser sua mãe, seu pai, ou que você vai ficar sentindo uma relação, mas ele vai te ajudar a construir talvez o que faltou lá atrás. Eu acho que é um espelho disso, né? Porque a terapia do esquema é aquela que puxou um monte de coisa, um monte de lugar. Sim. É a transferência aí desse vínculo. Sim. Gente, acho que desse vídeo seria isso. Vamos fazer mais um vídeo daqui a pouco falando sobre transtorno de ansiedade. Vai estar na semana que vem no canal. Vou deixar aqui embaixo as informações do contato da Thalita. Vai ficar o telefone de agendamento dela. A Thalita é uma pessoa muito... como é que eu falo? Introspectiva. Ela ainda não tem um site, apesar de a gente encher no saco dela pra ela fazer um site. Eu vou fazer, ela não tem redes sociais, mas por isso que eu queria que ela viesse aqui, pra quando eu indicasse, as pessoas tivessem uma forma de conhecê-la, conhecer o jeito dela. Você vê como ela fala calma, tranquila, te passa uma paz, te passa uma tranquilidade. Fala, nossa, eu vou melhorar com essa pessoa. Então fica aqui essa indicação pra vocês, vai estar o telefone aqui dela de agendamento. Se vocês tiverem interesse, ela atende online e atende presencial em Pinheiros. Exato. Ai, obrigada. Foi muito bom.